Olá amigo, estou aqui com esse Polivox AP800 em bancada. Já que ele está aqui, eu já estou aproveitando para fazer alguns vídeos com ele. Eu quero mostrar nesse vídeo aqui a atuação dos controles tonais e dos filtros dele com o software Arta. O software Arta é um analisador de espectro que a gente liga ele na entrada do amplificador e na saída, e ele mostra graficamente o que está acontecendo, tá? Eu já mostrei de vários outros amplificadores. Eu vou fazer desse aqui para a gente ter também aí no banco de dados aí de vídeos do comportamento desses amplificadores clássicos do passado, tá? Então eu tenho aqui esse amplificador, ele está com essa chave do loadings invertida, tá? Ó, notem que ali embaixo está on, mas ela não está atuando, tá? Por exemplo, agora eu vou ligar ela, ó. Então vejam lá a resposta de frequência que acontece. Aqui está o amplificador fletado, ó. Treble fletado, bass fletado, os filtros aqui desligados, tá? Os loadness desse aparelho, provavelmente alguém foi montar ele e montou com o loadness virado, a chave virada ou a fiação virada, né? Ou girou a chave antes de aparafusar e está atuando ao contrário. Então olha só, aqui está no on, mas na verdade o filtro loading está desligado, ó. Vou ligar ele, liguei. Então vejam aí a atuação do loadness, como é que fica a resposta de frequência do amplificador, né? Então ele dá um ganho na região dos graves e dá um ganho na região dos agudos, tá? Então essa é a atuação do loadness. Vou desligar ele, tá? Ó, eu estou desligando, ó, mas ele fica na posição on, tá? Vamos ver aqui os filtros high e low. Vamos ver como é que atuam, ó. Amplificador fletado. Vou atuar no filtro low. Então ele corta as frequências. Notem que ele começa já a atuar a partir aqui dos 200 Hz, né? Já tem atuação do filtro. Então a característica dessa chave aqui, o que acontece, né, quando a gente atua ela. Então aqui a gente vê graficamente o que aconteceria no nosso som, né? Aqui atuei a chave high, então as duas atuadas, ó. Aqui a chave low, eu desliguei o filtro, ó. Aqui só estou atuando no filtro high. Então agora eu vou atuar aqui nos controles de graves e agudos, ó. Vou girar o controle dos graves. Girei para o máximo, ó. E aqui eu girei para o mínimo. Então notem que a gente tem uma atuação desde os 20 Hz aqui até perto dos 1000 Hz. A gente altera toda essa faixa de frequência aqui. Então vejam que a gente tem uma grande atuação, né? Os controles tonais, eles têm esse detalhe que eles atuam numa região muito larga que não precisava atuar, né? Isso não é uma característica desse aparelho aqui, tá? É uma característica de todos os aparelhos praticamente que tem controle tonal. Então vou atuar aqui no agudo, ó. Então o comportamento aqui do agudo. Baixei todo o agudo, subi todo o agudo, tá, vou subir os dois juntos, graves e agudos, e vou baixar os dois juntos, vou ligar os filtros. Aqui o amplificador praticamente só amplifica médios, né? Liguei o loadness aqui, ó.
Desliguei os filtros. Vou fletar o bass. Vou fletar aqui o treble, tá? Então notem que dessa forma aí é a atuação dos filtros e controles de tonalidade desse amplificador, tá? Então um detalhe aqui, né, por exemplo, se eu tenho uma caixa que é deficiente de graves, né, e a deficiência dela é de 100 Hz para baixo, né, ou seja, a caixa abaixo de 100 Hz ela começa a tocar menos, né. Então imagine uma curva, né, de uma caixa e aí no 100 Hz ela começa a descer a resposta de frequência. Então a gente vai tentar aqui mexer no bass, né, e a gente acaba mexendo, mexi no treble. E a gente acaba mexendo na caixa, a gente acaba mandando mais para a caixa 100 Hz, 200 Hz, né, e frequências que ela já tinha isso com a resposta correta, então a gente já vai acabar mandando ganho em frequências que a gente não precisa, né? Então é um detalhe sobre os filtros. Os filtros são, digamos, calculados aí para uma atuação muito vasta, né? Não condiz com a realidade das caixas acústicas, tá? Então, por exemplo, aqui se eu quisesse corrigir uma caixa que tem uma deficiência depois dos 15 kHz, com o treble, né? Eu vou dar ganho no treble, ele vai a partir dos 5 aqui, praticamente 5 kHz, qualquer tweeter toca, então não precisaria dar ganho no 5 também, né? Eu precisaria dar ganho depois dos 10. Então eu precisaria ter um ganho nessa região aqui somente, não aqui, né? Aqui poderia ser flat, né? As caixas geralmente são flat aqui no meio, de 100 Hz a mais ou menos 10 kHz, as caixas já são flat. Então não precisaria dar ganho em toda essa região aqui, tá? Então são detalhes aí do tonal, né? O tonal ele não é um recurso muito bom se a gente quer ter fidelidade, tá? Então talvez seja bem mais adequado um equalizador que a gente possa dar ganho só aqui no cantinho, né? Dar ganho só aqui no cantinho onde as caixas realmente têm deficiência, né? Geralmente essa porção aqui de 100 até 10.000 as caixas tocam bem isso, né? Digo caixas, por exemplo, caixas vintage, né? E elas são planas na resposta do meio delas, né? Elas só têm deficiência aqui nesse cantinho e aqui nesse cantinho, né? Então, notem aí que se eu der todo grave, todo agudo, ó, eu atuei numa região enorme da caixa, que não precisava de atuação, né? Eu mudei a relação tonal de coisas que não precisavam, tá? Bom, isso não é característica desse amplificador aqui, tá? Não é o detalhe, esse aqui é ruim, não, é a atuação dos controles tonais é assim em praticamente todos os amplificadores, tá? O ideal é a gente ter caixas boas que propicia a gente de usar o tonal aqui, né? Aí a gente manda isso flat para a caixa e a caixa responde isso flat, né? Sem precisar colocar mais graves e mais agudos no amplificador, e a caixa vai ter a resposta correta com bastante grave e bastante agudo nessa posição aqui, tá? Quando a gente faz isso aqui, a gente está contribuindo para que o amplificador distorça primeiro nessa região aqui, né? Então aqui ele vai mandar uma potência enorme para a caixa, então vai ser nessa região aqui que ele vai distorcer primeiro, ele vai ficar com som rouco aqui nessa região dos graves, né? Primeira coisa que vai saturar vai ser na região dos graves. Quando a gente tem caixas que permitem que a gente toque aqui, né, a gente pode aumentar o volume do amplificador e digamos que vai chegar a um ponto que vai saturar tudo junto, né? Então eu tenho um aproveitamento melhor da faixa do espectro, né? Então eu posso aumentar tudo junto e não vai distorcer uma coisa primeiro antes da outra, né? Então nesse caso aqui, se eu aumentar o bass, né, o treble, se eu der volume no amplificador, eu vou chegar num ponto que vai saturar aqui, ó. Digamos, saturou aqui, né? E aqui na região dos
dos graves e dos médios não saturou ainda, então eu vou ter só agudos saturados, né? Ao passo que aqui, né, eu teria só graves saturados. Tá? Nesse caso aqui eu chegaria na saturação nos graves primeiro, né? Então são detalhes ruins de ter que usar o tonal, né? Então a faixa de potência do amplificador vai ser alcançada primeiro nas frequências que a gente está dando ganho, né? Então isso aí só para ficar esse registro aí de como atua os filtros e os controles de tonalidade desse modelo de amplificador aqui do AP800, tá? Da Polivox, um amplificador lá dos anos 70. Então é isso aí, um abraço.